Queridos irmãos, queridas irmãs, que a graça, a paz, as bênçãos do Senhor seja contigo nesse novo dia. Ao amanhecer desse novo dia, eu trago aqui uma mensagem inspiradora a respeito da vida de Moisés e no final eu estarei orando com você, por isso já quero te pedir a permanecer até o final desse vídeo. Eu estarei fazendo uma oração para abençoar a sua vida nesse novo dia, mas eu sempre compartilho uma palavra antes. E hoje eu quero falar a respeito desse homem de Deus, Moisés, homem extraordinário, homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel. A história de Moisés, ela nos ensina lições muito valiosas a respeito de fé, a respeito de obediência e a respeito de coragem. Tudo que nós necessitamos para vencer um dia como esse, em nome de Jesus. Antes da gente entrar no assunto profundamente, eu quero já te pedir, você que ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, clica no botão vermelho, se inscreve gratuitamente e ao se inscrever, ative as notificações clicando naquele sininho e também na palavra todas. Não se esqueça de apertar o joinha, dar uma curtida aqui no nosso vídeo e também não se esqueça de compartilhar, isso mesmo. Pega essa setinha aí embaixo do vídeo, envia o link lá no seu grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, lá no grupo do WhatsApp da família, da igreja, do trabalho. Me ajude a espalhar a palavra de Deus, a motivação que vem da palavra do Senhor. Queridos, assim como Moisés enfrentou ali aqueles desafios tão grandes, para liderar o povo através do deserto, nós também enfrentamos situações difíceis em nossa jornada. Muitas vezes a gente se depara com muitas incertezas, com medos, com obstáculos, Obstáculos que às vezes aparentemente são intransponíveis. No entanto, assim como Deus guiou Moisés, Deus também, ele nos guia em cada passo da nossa jornada. Não existe o Deus de Moisés e o Deus do pastor Cirilo. Existe um só Deus e ele é o Senhor de todos. Nós precisamos entender que quando nós olhamos para o nosso passado, nós vemos a nossa vida como se fosse anos e décadas, mas quando nós olhamos para o futuro, não existe futuro, existe cada dia. O futuro só existe nas mãos de Deus. O nosso futuro pertence a Deus e nós vamos determinar como será esse futuro pelo nosso nível de discernimento e de obediência à direção que Deus nos dá a cada dia. Por isso que a gente tem que ser incansável em buscar a Deus todos os dias. Todos os dias a gente passa aqui no canal, de manhã e de noite, orando, pedindo sabedoria, pedindo direção, porque nós realmente precisamos dessa sabedoria, nós precisamos dessa direção. Ninguém sabe tudo. E assim como o servo de Deus, Moisés, ele foi chamado por Deus para liderar o povo de Deus, para tirar o povo da escravidão lá no Egito e conduzir esse povo à terra prometida. Muitas vezes nós somos chamados para tirar a nossa própria alma da escravidão deste mundo, porque este mundo, o Egito é um símbolo desse mundo. Quantas almas estão escravizadas com o pensamento desse mundo, quando a própria palavra de Deus diz que nós não devemos tomar a forma desse mundo, mas nós devemos ser renovados pela mente de Cristo dentro de nós. Nós devemos pensar como Ele, nós devemos ter o nosso entendimento renovado pela palavra de Deus. Por isso nós insistimos aqui com a palavra de Deus antes das orações, porque a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e ela vivificada pelo Espírito Santo, ela é luz para o nosso caminho. Então Deus usou Moisés para libertar não somente o povo, mas também para libertar a si mesmo. Moisés estava ali fazendo parte daquela congregação. Então entenda que Moisés ele não só libertou o povo, mas ele também recebeu a libertação da qual ele mesmo era emissário. Lembra que Moisés ele tinha um processo judicial contra ele no Egito. Desde que ele saiu do Egito, que ele fugiu, que ele foi para o deserto, para ele voltar ali, enfrentar o Estado egípcio, havia um processo lá naquele STF do Egito contra Moisés, Mas ele chegou, ele enfrentou na palavra de Deus, e no momento em que Faraó
deixou o povo sair livre e Moisés junto, aquele processo ali foi arquivado, espiritualmente arquivado, né? Deus agiu com poder na vida de Moisés, então ele não apenas libertou o povo de Israel, mas ele também se tornou beneficiário da própria libertação que Deus usou ele para trazer sobre aquele povo. E mesmo com todas as adversidades que Moisés encontrou ali naquele deserto, ali pelo caminho, ele confiou nas promessas de Deus e ele obedeceu à voz de Deus. A perseverança de Moisés, ela nos mostra, meus irmãos, que quando nós confiamos em Deus e quando nós nos submetemos à vontade de Deus, Ele nos capacita para enfrentar qualquer desafio. Moisés enfrentou o desafio do deserto e venceu, mas só que lá no deserto ele cometeu um deslize e ele não entrou na terra prometida. Isso aí nos mostra que Deus é um Deus tão justo que nem Moisés passou batido. Então, se Moisés não passou batido, quanto mais nós. E esse pequeno detalhe na vida de Moisés foi em relação à rocha que vertia a água. E o apóstolo Paulo, lá no livro de Hebreus, ele declara que essa rocha é Cristo. Então eu quero já te exortar, meu amigo, minha amiga, nesse início de dia, toma cuidado com a forma que você se relaciona com Jesus Cristo. Relacione com Ele de uma forma carinhosa, de uma forma respeitosa, cheio de temor e tremor, porque o nosso Deus é fogo restaurador, mas Ele também é fogo consumidor. Não brinque com o Evangelho, não brinque com a igreja, não faça piadas com o Evangelho, não faça piadas com os dons do Espírito Santo, não brinque com as coisas do Espírito Santo, leva isso muito a sério, em nome do Senhor Jesus Cristo, que venha temor de Deus no teu coração agora. Eu sei que está comum na internet as piadas com os dons espirituais, as piadas com o mover do Espírito Santo. São vários perfis, né? Pessoas que estão fazendo dinheiro porque estão contando piadas com a palavra de Deus. Parece até que existe um movimento no inferno para poder ridicularizar as pessoas que pregam o Evangelho, para que quando você for pregar o Evangelho, você também fique envergonhado, envergonhada, não caia nessa armadilha. Existe um ditado no comunismo, né? Que se você não pode contra a mensagem, você tem que atacar e desmoralizar o mensageiro. Né? Se a mensagem de uma pessoa ela é poderosa, é eficaz, o sistema do mundo vai fazer de tudo para descredenciar o mensageiro. E é isso que tem acontecido na internet. Muitas piadas com pastores, memes de todos os tipos. Parece engraçado, mas eu vejo isso como um perigo. Cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você absorve. Não brinque com os dons espirituais, não brinque com as coisas de Deus. O Senhor, Ele é juízo e justiça, Ele é misericórdia, é amor, é graça, mas também é juízo e justiça. Então não brinque com as coisas do Senhor. Existe um texto bíblico poderoso a respeito disso que eu estou dizendo, né, da zombaria, naquele episódio em que Davi ele resolve levar a arca de Deus para Jerusalém. Esse texto está lá em 2 Samuel, no capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6, estou abrindo aqui a minha Bíblia, já vou ler para você que é muito importante, preciso buscar aqui, olha só. Capítulo 6, versículo 1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000, dispôs-se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá para levarem de lá para cima a arca de Deus. A arca de Deus representa a presença de Deus, que hoje é o Espírito Santo sobre nós. Para levar para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Versículo 3. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Aminadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios e com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon,
estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, pois o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez levar a arca para a casa de Obed-edom, o Gueteu, e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o Gueteu, 3 meses, 12 semanas. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. E lá no versículo 12, então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Então foi, pois, Davi com alegria, de novo, grava a palavra alegria, e ele fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. E eu quero te chamar a atenção para a palavra alegria. Lá no versículo 5 do capítulo 6 diz assim: Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor. Eu vou clicar aqui, você não pode ver, mas eu vou clicar aqui, eu tenho um dicionário hebraico, vou clicar aqui, ó. Eles se alegravam perante o Senhor. A palavra alegravam-se é sachak, né? É uma linguagem primitiva. Sabe o que significa? Significa rir, brincar, zombar, geralmente em desprezo ou escárnio. Significa se divertir, brincar, fazer pilheira, gracejar, tocar, abrangendo música instrumental, canto e dança, mas rir com escárnio. Então, olha só o significado. Davi e toda a casa de Israel estavam desse jeito fazendo subir a arca de Deus. Eles estavam alegres, mas estavam com alegria de zombaria. Aí aconteceu o acidente, Uzá morreu, Davi envia a arca para a casa de Obed-edom. 3 meses depois, ele resolve mandar subir a arca. E lá no versículo 12 do mesmo capítulo 6 já está escrito assim, olha: então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria, novamente a palavra alegria, eu vou abrir de novo o dicionário hebraico, e agora, meu irmão, minha irmã, já não é mais zombaria. A palavra hebraica aqui é a sinchak, que significa alegria, júbilo, satisfação, júbilo, mais uma vez, satisfação, alegria, prazer, alegria referindo-se a Deus, feliz resultado, assunto prazeroso, mas Deus como referência. Você entendeu aqui que no primeiro episódio, onde Deus ficou irado e matou Uzá, havia uma zombaria, havia uma espécie de alegria, mas era mais zombaria do que tudo. As pessoas, na verdade, estavam zombando, estavam rindo com escárnio, estavam gracejando de Deus, gracejando da arca de Deus, estavam brincando, estavam se divertindo. Parece que é uma coisa simples, mas não é. É um conjunto de coisas. Uzá morreu. Uzá morreu porque tentaram levar a arca num carro, ao invés de levar no ombro dos sacerdotes. Uzá morreu porque ele tentou segurar a arca. Uzá morreu por causa de um conjunto de coisas. O povo estava ali numa zombaria, no escárnio diante de Deus. Não havia temor de Deus. Como Deus então feriu a Uzá, isso trouxe temor na casa de Obed-edom, fazendo com que ele prosperasse. Por causa da arca somente? Não, por causa do temor de Deus. Então eu quero te dizer nesse dia, não brinque com as coisas de Deus. Eu li tudo isso, falei tudo isso para te falar novamente. Sai fora dessa zombaria com as coisas do Espírito Santo. Moisés, por não falar adequadamente aquela rocha que era Cristo, que é Cristo, ele não entrou na terra prometida, mesmo sendo ele Moisés. Pegou a mensagem, querido? Mas voltando aqui ao nosso assunto principal, essa veio do alto. Então, voltando aqui no nosso assunto de hoje, desse dia, assim como Moisés, ele precisou enfrentar o faraó, ele precisou ali lidar com as mesmas pragas do Egito que ele mesmo lançou sobre o Egito, porque ele estava no Egito. Também, muitas vezes, nós temos que lidar com os nossos faraós.
Nós temos que lidar com os nossos obstáculos, com os obstáculos que envolvem a nossa vida. E muitas vezes, para Deus tratar uma situação em volta de nós, esse tratamento acaba afetando também a nossa vida, porque as pragas, eu repito, elas também afetaram a vida de Moisés. Muitas vezes é um problema familiar que nós temos que enfrentar, são dificuldades financeiras, desafios lá no trabalho, conflitos nos nossos relacionamentos, mas a gente precisa enfrentar. A história de Moisés, ela nos ensina que nós não estamos sozinhos nas nossas batalhas. A história de Moisés ensina que o mesmo Deus que esteve com Moisés, ele está conosco nesse dia, queridos. É o mesmo Deus. Além disso, Moisés também, ele nos ensina sobre a importância da gente ter paciência, de ter confiança em Deus quando a gente está enfrentando os tempos de espera, os tempos de provação. Moisés, ele liderou o povo no deserto por 40 anos. Tem que ter perseverança para isso. E ele fez isso confiando na fidelidade de Deus, confiando na promessa de Deus, mesmo quando parecia que a promessa de Deus estava distante. E nesse período de tempo, meus amados, Deus sustentou não apenas Moisés, mas ele sustentou e ensinou também o seu povo a depender totalmente dele, até ficarem prontos para atravessarem o Rio Jordão. Então, à medida que nós começamos esse novo dia, que a gente possa se lembrar desse exemplo de Moisés, que a gente possa modelar o Moisés, copiar a fé de Moisés, como nos ensina lá em Hebreus capítulo 11, que a gente possa copiar a fé dos heróis da fé, aplicar essas lições em nossa vida diária, para que a gente possa confiar nas promessas de Deus, obedecer à voz de Deus e enfrentar os nossos desafios com muita coragem e com muita fé. Que você, meu irmão, minha irmã, que Deus te traga a lembrança agora que Ele está com você em todas as tuas circunstâncias e que Ele nos guia em cada passo que a gente dá na nossa vida. Nós não estamos sozinhos. Que nós possamos ter paciência, ter confiança no nosso Deus, que a gente possa saber que Ele está trabalhando em nossas vidas, que Ele está trabalhando a nosso favor, mesmo quando nós não vemos os resultados imediatos. Deus está fazendo, que nós possamos depender totalmente dEle em nossas jornadas diárias, em nome do Senhor Jesus. Que esse dia nas nossas vidas, que ele seja marcado pela presença, pela orientação do nosso Deus em nossas vidas, e assim como ele foi com Moisés, que ele seja com você nesse dia, que ele seja comigo, e que a gente possa começar cada manhã com muita gratidão em nossos corações, que nós estejamos prontos para seguir a voz de Deus e para enfrentar o dia com fé e com muita coragem, em o nome do Senhor Jesus. Agora eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai Celestial, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, nesse momento nós nos unimos em oração para buscar a Tua presença, buscar a Sua sabedoria, para enfrentarmos esse dia. Pai Santo, nós reconhecemos que nós somos dependentes de Ti, e é em Ti que nós encontramos a nossa motivação, a nossa confiança para sermos mais do que vencedores. Meu Deus, nós sabemos que cada dia ele traz consigo desafios, ele traz incertezas, mas nós também sabemos e reconhecemos que é o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, é que nos dá força. O Senhor está do nosso lado em todas essas situações. Meu Deus, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Meu Deus, nesse dia nós queremos confiar plenamente em Ti, sabendo que o Senhor é o Deus que faz o impossível se tornar possível. Meu Deus, ajuda-nos a enfrentar os desafios com coragem, sem perder a fé, meu Deus, mas pelo contrário, aplicando a fé em cada desafio, sabendo que nada é grande demais para o Senhor. Mesmo aquelas coisas que pareçam grandes demais para nós, elas não são maiores do que o Senhor. Senhor, dá-nos força para que a gente possa resistir os ventos contrários, que a gente possa ter perseverança para não desistir, meu Pai, diante das dificuldades desse dia. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, ativa em nós a Tua motivação, ativa em nós a motivação que vai além das circunstâncias. Meu Deus, que a gente possa encontrar inspiração em Tua palavra e em Teu amor, que é incondicional por nós. Meu Deus, que cada passo que nós dermos nesse dia, que seja guiado
pela tua misericórdia, pela tua orientação, em nome de Jesus. Senhor, concede-nos a clareza de mente, dá-nos a clareza de pensamento, para que a gente possa tomar as decisões sábias, as decisões com a sabedoria de Deus, que a gente possa também ter serenidade para enfrentar os desafios com paz no nosso coração. Que nada nesse dia venha arrancar a paz que excede todo entendimento. Dá-nos, ó Deus, discernimento para identificar as oportunidades que surgirão diante de nós, que o Senhor vai colocar em nosso caminho. Dá-nos coragem para agarrar essas oportunidades sem hesitação, mas dá-nos também coragem para pularmos fora daquela oportunidade que não vem do Senhor, aquela porta que não vem do Senhor. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo nos encha de confiança, que o Teu Espírito Santo nos encha de poder, pois nós sabemos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós sabemos, Senhor, que nenhuma adversidade, que nenhuma dificuldade, ela vai poder nos separar do Teu amor, ela vai poder nos separar do Teu cuidado por nós. Senhor, nos ajude a enxergar além das dificuldades. Nos ajude, meu Deus, nesse dia a vislumbrar as bênçãos que nos esperam, Pai. Senhor, traga a tua paz que excede todo entendimento. Guarde o nosso coração, guarde a nossa mente em Cristo Jesus. Meu Deus, nós te agradecemos por este novo dia, nós te agradecemos pelas novas oportunidades que esse dia vai nos trazer, e que cada passo que nós dermos, que eles sejam guiados pela tua mão poderosa, em nome de Jesus, e que a tua vontade seja cumprida em nossas vidas. Em o nome precioso de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, amém. Glória a Deus. Dê um like nesse vídeo e vamos para a vida. Bom dia e até mais logo na oração da noite, se Deus permitir. Beijo no coração.